Olá, amigos e amigas do LAC Concursos, como é que vocês estão, moçada? Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade à nossa demanda aí do Distrito Federal. Tá certo? Beleza? Aí eu vou gravar as duas últimas partes hoje, certo? E a gente encerra esse conteúdo de acordo com a demanda que o Manuel passou pra gente, tá joia? Eu vou pra parte 4, e essa parte 4 é mais em cima de demografia, tá? Então, olha só. Pessoal, primeiro vamos pegar alguns conceitos bem básicos, bem gerais em cima de demografia, tá? Então vamos lá. Primeiro deles, gente, todas as vezes que em demografia, que é a parte da geografia que estuda população, todas as vezes que alguém falar em população absoluta de um determinado lugar, gente, é o número total de habitantes, pô. Tranquilo. É o número total de habitantes, é a população absoluta, certo? Agora, para isso, você tem um adjetivo que você aplica. Qual é? É o adjetivo populoso. Ou seja, todas as vezes que um determinado local tem um grande número de habitantes, você diz que é populoso, certo? Eu coloquei aqui para servir como referência, por exemplo, os países mais populosos do planeta, 20 mais populosos. Tá? E eu, pessoalmente, como é um número, eu tomo a seguinte referência, eu adoto o seguinte referencial, o seguinte parâmetro. Quando um país tem mais de 100 milhões de habitantes, para mim ele é populoso. De 50 até 100 milhões, ele é medianamente populoso. Para baixo de 50 milhões, ele não é populoso. Eu adoto esse critério. E todo mundo está vendo aqui que o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Certo? Esse número aqui já está em 210. É o 5º mais populoso. Certo? Agora, quando a gente analisa o Brasil, moçada, eu não posso falar que o Distrito Federal é o lugar mais populoso do Brasil, moçada. Isso aqui é uma projeção agora, certo? Não é a do censo. São aproximadamente 2.974.000. Se você quiser arredondar, 3 milhões de habitantes. O que é 3 milhões de habitantes? Moçada, 3 milhões de habitantes é a Lituânia inteira. É a Lituânia, certo? Isso representa 1,4% de toda a população do Brasil. Então, o Distrito Federal, entre as unidades da federação, não é muito populosa. Não é populosa. Aqui que está a cabeça. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, certo? São as unidades da federação mais populosas, certo? O Distrito Federal não é populoso. Agora, em compensação, você tem um outro conceito que é a população relativa. E o que é a população relativa? Pessoal, presta bem atenção. Perdão. Eu sempre digo para a galera, você sabe que eu trabalho, claro, com a galera de concurso, mas também muito com a galera do Enem, né? A gurizada vai fazer Enem. E no Enem, moçada, eu canso de falar isso para eles. Muita gente fala, professor de cursinho é bom porque ensina macete. Meu querido, eu não ensino macete, eu dou aula. Quem ensina macete é a vida. Você entendeu? Para mim é assim que funciona. Tá? E eu não preciso falar para uma pessoa estudada, que tem um cabedal de conhecimento já consolidado, que a disciplina mais importante que existe é língua portuguesa, principalmente numa prova de ciências humanas. É língua portuguesa. O cara tem que ter conhecimento, domínio da norma culta do idioma, interpretação de texto, ortografia, caligrafia. Tem que ter, certo? E olha lá o que está escrito, população relativa. O que significa isso? Marcelo, eu ainda não sei, mas se você falou que a população relativa é a população em relação a alguma coisa, por isso que ela é relativa. Certo? E o que o nosso amigo Newton, na física, diz que todos os seres humanos ocupam? Marcelo, espaço. Todo mundo ocupa um espaço. Então, se eu relaciono a população com o espaço, o que eu tenho? Marcelo, o número de habitantes por quilômetro quadrado, pô. Marcelo, mas eu aprendi isso na escola como sendo densidade demográfica. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, meu querido, é sinônimo. É sinônimo, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. E para isso aqui, você aplica o adjetivo povoado. Povoado. Agora, o Brasil tem 25 habitantes por quilômetro quadrado, gente. Imagina, 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro. 25 pessoas aí dentro.
É muita terra para pouca gente. Por isso que a gente fala que o Brasil é um país populoso, mas é fracamente povoado. Só que aí tem uma coisa, todo mundo sabe que esse povoamento é heterogêneo. É heterogêneo. Vocês viram que eu peguei essa faixa azul aqui, ó, dá mais ou menos do litoral 200, 300 quilômetros para dentro. Se você pegar essa faixa aqui, aproximadamente 60%, 70% da população brasileira está aqui dentro. Está aqui, ó. Certo? Está aí. Beleza? O resto está para cá. Então nós sabemos que o Brasil é um país populoso e é fracamente povoado, mas esse povoamento é heterogêneo. Por razões históricas, socioeconômicas, certa colonização se deu do litoral para o interior. Ciclos como açúcar, café, foram mais concentrados aqui nessa área. Então, pessoal, é claro que essa área aqui vai ser mais povoada, enquanto que a Amazônia é vazia, certo? Então é um país populoso e fracamente povoado. Agora, moçada, olha aqui. Olha quem está na cabeça. Olha qual que é a unidade da federação mais povoada que nós temos. É o Distrito Federal, gente. É o Distrito Federal, é a maior densidade demográfica do Brasil, é a unidade da federação mais densamente povoada. São 525 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é mais que o Japão, pô, isso é mais que a Holanda. Então eu posso dizer que o Distrito Federal é densamente povoado. Ele não é populoso, mas é densamente povoado. Por quê? Porque ele é pequeno. Porque ele é pequeno. Agora, lá dentro do Distrito Federal, moçada, dentro do Distrito Federal, esse povoamento também é heterogêneo. Olha aqui, ó. É heterogêneo. Isso aqui é o Distrito Federal, depois eu vou explicar isso aqui para vocês. Isso aqui é o Distrito Federal dividido nas 31 regiões administrativas que ele tem. Certo? E todo mundo está percebendo que o povoamento é muito mais intenso aqui na região de Ceilândia, certo? Aqui no plano piloto, aqui o Lago Paranoá, tal. Olha como que para cá é vazio, certo? É menos povoado. Planaltina, Paranoá, não é tão povoado. Aqui em Braslândia, não é tão densamente povoado. Mas é a unidade da federação mais densamente povoada do Brasil, certo? De acordo com o censo de 2010, as 5 regiões administrativas mais populosas do Distrito Federal são Ceilândia, Plano Piloto, Taguatinga, Samambaia e Planaltina. Populosas. Agora, de acordo com a pesquisa distrital de amostra para domicílio da Codeplan, certo? São Ceilândia, Samambaia, Brasília, Taguatinga e Planaltina. Certo? São as 5 mais populosas. Agora, as maiores densidades demográficas estão em Cruzeiro, na região administrativa do Sudoeste e de Águas Claras. Certo? Beleza? E as menores densidades demográficas, Paranoá, Fercal, que é aquela concentração lá de indústria, de cimento, etc. E no setor de indústria e abastecimento. Certo? Beleza? São as maiores e as menores densidades demográficas. Então aqui estão as regiões mais populosas e menos populosas. E as mais densamente povoadas e as mais fracamente povoadas. Certo? Isso é o Distrito Federal. Tá ok? Essa aqui é a evolução do crescimento da população do Distrito Federal ao longo do tempo. Você percebe que logo no começo, a taxa média de crescimento, moçada, era uma coisa absurda, certo? Você percebe que entre 1960 e 1970, eu vou pegar 10 anos, aqui foi logo no comecinho, 57, 60, que foi a construção e inauguração de Brasília. A população cresceu 128% em 2 anos. Depois cresceu 117% em 1 ano. E depois, em 10 anos, 14,39% ao ano. Ao ano. Certo? Agora, olha como que esse ritmo vem gradativamente diminuindo. Gradativamente diminuindo. Certo? E isso significa que o Distrito Federal está acompanhando a média do Brasil. É a mesma, ela veio para a média do Brasil. Isso quer dizer que logo no começo, esse salto absurdo aqui,
de 128% ao ano, 117% ao ano. Aí caiu para 14% porque é o censo de 10 anos, né? Aqui foi de um ano para o outro. Isso aqui se deveu principalmente à migração. A migração. A partir do momento que a população do Distrito Federal se consolida e a migração passa a diminuir, o que acontece? O ritmo de crescimento da população se aproxima da média brasileira. Está aqui, ó. O comportamento passa a ser mais igual, mais homogêneo. Certo? Beleza? Aí a distribuição da população, como eu falei para vocês, certo? Que é de maneira heterogênea dentro do Distrito Federal. Tá joia? E aqui tem mais dois conceitos que a gente tem que entender. Tá joia? O que é crescimento vegetativo? Pessoal, crescimento vegetativo nada mais é do que taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Certo? Marcelo, mas por que você botou crescimento vegetativo ou natural da população? Meu querido, porque é natural. Pessoas nascem, pessoas morrem, vai ser da natureza. Certo? Agora, quando você fala de crescimento populacional, você tem que considerar quem nasce menos quem morre e quem chega menos quem sai. Então, quando você fala de crescimento populacional, além de natalidade e mortalidade, você tem que considerar o saldo das migrações. Então, crescimento populacional é diferente de crescimento vegetativo. E aqui vocês estão vendo o que está acontecendo com o Brasil. Olha o crescimento vegetativo brasileiro. Consistentemente decrescente. E o Distrito Federal é a mesma coisa. Nós vamos mostrar aqui. Aí, ó, olha o que está acontecendo com o Brasil. Certo? Certo? Um declínio consistente ao longo do tempo. Beleza? Agora, para entender isso aqui, e o Distrito Federal está dentro desse contexto, a gente tem que entender isso aqui, ó. Isso aqui. Ah, Marcelo, o que é isso? Deixa eu explicar. Moçada, o primeiro censo do Brasil foi realizado em 1872, tá? Por Dom Pedro II. Quando terminou, o Brasil tinha aproximadamente 10 milhões de habitantes. 10 milhões, estou arredondando, 10 milhões, tá? 10 milhões. Muito bem. 68 anos depois, 68, em 1940, o Brasil tinha 41 milhões de habitantes, arredondado, 41 milhões, certo? Isso quer dizer que em 68 anos, a população brasileira cresceu 31 milhões de pessoas, em 68 anos, certo? Muito bem. Agora, pessoal, em 1940, a população do Brasil era de 41 milhões de habitantes. Em 1991, essa população era de 147 milhões de habitantes. Arredondado. Ou seja, em 68 anos, a população brasileira cresceu 31 milhões de pessoas. Agora, em 51 anos, 17 a menos que 68, a população cresceu 106 milhões de pessoas. Nós levamos 68 anos para crescer 31. E em 51 anos, 17 a menos que 68, a população cresceu 106. Foi aí que a luzinha vermelha acendeu. Foi aí que todo mundo passou a se perguntar, meu Deus, onde que nós vamos parar? Isso aqui é uma bomba demográfica, o que está acontecendo? É aí que você passa a ter que entender isso aqui. Ah, Marcelo, o que é isso? Isso aqui é um processo que está acontecendo com a população brasileira como um todo e com a população do Distrito Federal também. Certo? Ah, Marcelo, mas o que é isso? Deixa eu explicar. Pessoal, antigamente, perdão, é claro que o Distrito Federal tem uma coisa toda particular, porque ele só é fundado, só é inaugurado em 1960, certo? Brasília, tudo bem, a capital vai para lá, mas isso aqui você tem que entender o Brasil, porque é um processo que está acontecendo no país inteiro. Então, até 1930, 1940, a gente estava aqui, certo?
Por que o nome desse gráfico é transição demográfica? Porque você vai percebendo que a população vai mudando de perfil ao longo do tempo. Então é uma mudança, é uma transição. O que acontecia antigamente? Antigamente acontecia o seguinte. Primeiro, a natalidade era muito alta. As mulheres tinham muitos filhos. Isso é um fato. Antigamente tinham muitos filhos. Mas por incrível que pareça, antigamente a mortalidade era muito alta também. Então, se a natalidade era alta, a mortalidade era alta, o crescimento vegetativo era pequeno. Pessoal, pelo amor de Deus, eu não consigo entender uma pessoa virar e falar para mim, com todo respeito a quem é mais velho, né? Minha mãe está aí com 84, mas com todo respeito. Ai, porque antigamente que a vida era boa, ai, antigamente que era bom. Meu querido, para, antigamente, na época da revolta da vacina de Oswaldo Cruz, malária, quer dizer, febre amarela, varíola, você está maluco? Explica para mim como é que hoje a população, a expectativa de vida aumentou e a vida piorou. Como é que é isso? E o povo está vivendo mais. Como é que pode? Não tem lógica. Quantas vezes esse pessoal mais velho fala, ai, antigamente que a vida era boa. Meu querido, você está com saudade do tempo que você era jovem. Com todo respeito, eu tenho que entender isso. Certo? Agora, antigamente, gente, pelo amor de Deus, presta bem atenção. Talvez tenha sido por isso, que nós levamos 68 anos para crescer 31 milhões de pessoas. Porque nascia muita gente, mas morria muita gente também. Então o crescimento vegetativo era pequeno. Agora, moçada, a partir do momento que a gente entra aqui, é que a coisa começa a mudar. Ah, Marcelo, e por que a partir da década de 30, 40? Por quê? Pessoal, porque é o seguinte. Numa relação de causa e efeito, não é urbanização que provoca industrialização. É industrialização que acelera a urbanização. Você entendeu? É isso. Ah, mas não tem nada a ver. Meu querido, claro que tem a ver. Porque urbanização é um processo. A gente já estudou aqui urbanização do Distrito Federal. É um processo. Ocorre ao longo do tempo. Certo? E é claro que como está ligado à industrialização, todo mundo gosta de falar de revolução industrial, um monte de coisa. Mas tem uma outra revolução que é tão importante quanto que vai acontecer aqui, que é o que nós chamamos de revolução médico-sanitária. E essa revolução médico-sanitária envolve profilaxia, saneamento básico, medicina preventiva e medicina curativa. Certo? Então, o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer é que, com isso, a taxa de mortalidade, ela cai. Ela cai. O problema é que a mortalidade cai, mas a natalidade não acompanha. Ela não acompanha. Ah, Marcelo, mas por quê? Meu querido, porque para fazer com que você não morra de uma doença, é só fazer isso aqui, ó. Pronto, você está imunizado. Você não morre mais. Você não morre daquela doença. Agora, para mudar a cultura de uma sociedade, não existe vacina, é tempo. É tempo. De repente, desculpa, eu não quero estereotipar, mas pô, eu sou homem, eu vou falar o quê, né? Eu vou dar outro exemplo, então. Quantas vezes, de repente, algum dos rapazes aí que me assistem, né, nossos amigos concursandos, concurseiros, estão me assistindo, um dia você chegou no almoço de domingo na casa do seu avô com brinco. Aí seu avô olhou, o que é isso? Brinco, isso é coisa de mulher, tá virando veado, bicha, homossexual. Vô, é um brinco, não tem nada demais. Bota isso na cabeça dele. Você chegou lá com a tatuagem, o que é isso? É coisa de maconheiro e tal. Vô, é uma tatuagem, não tem nada demais. Na cabeça dele, não. E você, minha amiga concurseira, concursanda, que um dia estava saindo para ir para boate, para ir para balada, para ir para um 15 anos, sei lá o quê, uma festa, um barzinho, e a hora que você estava saindo de casa, você só escutou uma voz lá atrás. Escuta! Você não acha que essa sua saia está muito curta, não? Você parou, olhou, como é que está a saia? Normal! Normal, caramba! O que todo mundo usa! Na sua cabeça. Põe isso na cabeça de sua avó. Põe na cabeça dela que é normal você chegar às 5 horas da manhã sozinha de carro com um marmanjo na porta da sua casa. O que ela vai falar para você? Ah, eu namorava na sala. Aí o irmão pegava na mão, na frente de papai e mamãe. Você entendeu? É isso, gente.
É isso, é um choque de gerações, pô. Então, a mortalidade, você entrou com profilaxia, saneamento básico, medicina preventiva, curativa, a mortalidade cai. Mas a natalidade não acompanha, isso é uma questão cultural, só o tempo é que vai mudar. Agora, veja bem, se a mortalidade cai e a natalidade não acompanha, olha o que acontece com o crescimento vegetativo. Olha o que acontece com o crescimento vegetativo. Ele aumenta. Ele aumenta. Então, essa fase aqui, geralmente é a fase que a turma chama de explosão demográfica. Você entendeu? Então, aqui, pessoal, por gentileza, aqui, a população passou de 41 para 147 em 51 anos, não porque passou a nascer muito mais gente, passou foi a morrer muito menos. É isso. Essa é a fase da chamada explosão demográfica. Agora, por incrível que pareça, hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui. Certo? Ah, agora é a natalidade que está caindo. Sim, agora é a natalidade que está caindo. É a natalidade que está caindo. Por quê? Maior participação da mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar, métodos contraceptivos. Está aqui, gente. É isso. Você entendeu? Então, com isso, a queda da natalidade, o crescimento vegetativo está diminuindo. Ah, Marcelo, peraí. Você está querendo me dizer, então, que a população brasileira continua crescendo, só que num ritmo menor do que antes. Exato, moçada. E outra, não vem me dizer que não influencia. Perdão, apertei errado, porque daqui a pouco eu tenho que entrar no site. Certo? Para mostrar para vocês. Pessoal, presta bem atenção. Eu coloquei essa tabela aqui para vocês. Tá? Depende, eu tenho que atualizar. Mas pega dois censos aqui, 91 e 2000. O que você tem aqui? Brasil e todas as regiões do país. Certo? 91, 2000. E o que você tem aqui? Qual é o nível de instrução das mulheres? O nível de instrução. Aqui as que nunca estudaram ou têm menos de 1 ano de estudo. Aqui as que têm 11 anos ou mais de estudo. Prova para mim que quanto mais uma mulher estuda, mais filhos ela tem. Prova para mim. Prova. Pelo amor de Deus, moçada. É complicado, às vezes, você tentar argumentar com algumas pessoas, quando você mostra número, tem gente que não se rende. Agora, se o cara não quer, porque quer se prender a uma posição ideológica, se é porque não admite, aí é problema de cada um, doutor. Mas eu estou cansado de discutir com gente burra, que acha que a Terra é plana. Você acha que eu cheguei até o século XXI para ficar aturando esse tipo de idiotice? Porra! Essas coisas também de rede social, de internet, tem hora que enche o saco. Como que pode você mostrar isso para uma pessoa e o cara não admitir? Olha aqui. Quanto mais uma mulher estuda, menos filhos ela tem, isso é óbvio. Ela é muito mais consciente do que significa uma gravidez. Em termos do planejamento para a vida dela, a vida profissional dela, o que ela quer fazer. Isso é uma regra para todas as regiões do Brasil, caramba. Como que alguém vai falar para mim que isso não existe? Outra, olha aqui. Onde a queda de filhos nos últimos tempos foi maior? Onde? Entre os mais pobres. E principalmente em qual região? Nordeste, 26% de queda. Ou seja, custa admitir, sim, quando a vida dos mais pobres melhora, naturalmente eles passam a ter menos filhos. Porque tem gente que só associa a riqueza, desculpa falar disso, de uma maneira muito reducionista, só a quê? Dinheiro. Riqueza é dinheiro. E é um fato. Quem tem dinheiro é rico, quem não tem dinheiro é pobre. Ninguém nega isso. Agora, me espanta muito uma pessoa que passou mais de 20 anos com a bunda numa carteira, no colégio, ensino fundamental, médio, universidade, achar que o que está aqui dentro não tem valor. Isso aqui é uma riqueza que ninguém tira de você, que não tem preço, ninguém compra, ninguém toma.
E tão importante quanto essa que você recebeu na escola, que a educação formal é aquela que você recebe na sua casa. Ou mais importante ainda. Você entendeu? Então você passa a ser uma pessoa consciente disso. Então isso aqui é um fato. Você melhora a vida dos mais pobres, eles passam a ter naturalmente menos filhos. E outra, olha aí. E aí? Vai, prova para mim que é aquela turma. Não, porque eles ficam tendo mais filho para pegar mais dinheiro do governo. Então é um bando de burro. Se eles têm que ter mais filhos para pegar mais dinheiro do governo, me explica como é que entre eles a queda da natalidade é maior. Ai, fake news. Para, vai lá no UOL e briga com eles lá. Ora, ajuda! E isso porque R$ 170 por mês de média é o que vai fazer a diferença, né? Quanto que custa aquele seu Rolex, você não vai perguntar, não é verdade? E eu não estou discutindo isso também. Agora, isso que vai matar o Brasil, R$ 170 por mês em média de benefício, para manter o filho na escola. Caramba, ajuda! Então, o que está acontecendo conosco é isso aqui, pô. Olha onde que nós estávamos. Em 1950, o 8º país mais populoso do mundo. Aí pulamos para 5º, mais populoso. Olha a projeção para 2050. Vamos cair para 7º. Marcelo, mas a população passou de 194 para 223. Tudo bem. O problema é que outros países cresceram mais que nós. Indonésia, Nigéria e Paquistão. Vão passar, gente. Na verdade, a Indonésia já passou. Nigéria e Paquistão. A Indonésia hoje é o 4º país mais populoso do mundo. Nigéria e Paquistão que vão passar a gente. Agora, olha a projeção para 2100. 223, 178. 45 milhões a menos. Marcelo, pelo amor de Deus, quer dizer que a população do Brasil vai encolher. Vai. Por incrível que pareça. E eu estou falando aqui para pessoas aqui que estão me assistindo com 20 e poucos anos de idade que você tem. Você é parte dessa geração. Você vai ver isso aqui acontecer. Eu não, eu já vou ter ido embora faz tempo. Mas vocês vão ver, vocês verão. O Brasil se tornou um país velho. Ah, mas ele não é velho? Não. Hoje o Brasil é um país maduro. A maioria é adulta. Você entendeu? Mas até 2100, o que vai acontecer é isso aqui. Beleza? Tudo bem? E outra, olha aqui, ó. Essa é a taxa média de crescimento anual da população entre 91 e 2010. Por incrível que pareça, na região centro-oeste, o Distrito Federal foi o que teve a maior taxa. A maior taxa. Maior que Mato Grosso do Sul, maior que Mato Grosso, maior que Goiás. O problema é como é. Crescimento anual da população residente. Isso aqui pode pegar migração. Agora, olha a pirâmide etária. Ah, Marcelo, eu não estou entendendo. Vou explicar. Pirâmide etária é o gráfico que te dá a estrutura etária de uma população. E é claro que você vai dividir a população em 3 grupos. Jovens, adultos e idosos. Então, eu vou pegar os jovens até aqui. Até os 19 anos de idade. Eu vou pegar os adultos até aqui. Até os 59 anos de idade. E aí, daqui de 60 para cima, são os idosos. Olha o que era o Distrito Federal em 1960. Olha como que a população masculina é absurdamente maior, fica mais distorcida. Claro, Marcelo, é a galera que veio para trabalhar na obra. Certo? Não é a mulherada que vai pegar no pesado. Isso aqui são os caras que vieram para trabalhar na obra, pô. Isso é claro, construção civil, beleza? Olha o que já aconteceu em 1970. Olha como que já está um pouco mais equilibrado. Certo? Agora, uma típica pirâmide etária de país subdesenvolvido. Base larga. Porque, veja bem, o eixo das abscissas é a quantidade de cada grupo. O eixo das ordenadas são as idades. Então, todo mundo aqui está vendo que tem mais homem do que mulher. Isso é um fato. Agora, olha como que já equilibrou. Agora, o que você tem aqui? A base da pirâmide é larga. Significa o quê? Que a natalidade é alta, o número de jovens é grande.
Agora, disso aqui que entra na base, olha o tantinho que chega no topo. O que aconteceu? A maioria morreu no caminho. Então, a taxa de natalidade é alta, a taxa de mortalidade é alta, a expectativa de vida é pequena. Beleza? Agora, isso em 1970, 80. Olha lá a base da pirâmide, já estreitou. Olha o topo, está mais largo. 91. Olha a base mais estreita, o topo mais largo. 2000. Olha a base mais estreita, o meio o topo mais largo. 2010. Olha que diferença. Você percebeu como que está mudando ao longo do tempo? Se está mudando ao longo do tempo, então justifica aquela expressão que a gente usou lá atrás. Transição é uma mudança. Você entendeu? É isso aqui. É isso que está acontecendo com a população do Distrito Federal. E a projeção para 2016 é essa aqui. Está aqui, ó. Essa é a projeção. Olha como que a base estreitou, a natalidade caiu, o topo mais largo e a maioria de adultos. Então, uma população madura e com um maior número de mulheres do que de homens. E, pelo amor de Deus, gente, isso aí, ó, eu vou mostrar para vocês agora, porque isso aqui é um troço muito legal, qualquer um pode acessar, tá? Beleza? Pessoal, isso aqui é uma página do IBGE, certo? Beleza? Isso aqui é uma página do IBGE. É só você ir lá e digitar assim, ó, IBGE, projeção população. Tá? Muito bem. Moçada, vocês estão vendo que a cada 20 segundos, certo? Beleza? Ah lá, mais um brasileiro. Mais um brasileiro. Aqui já descontando quem está nascendo e quem está morrendo. A cada 20 segundos o saldo é mais um. Então hoje nós somos 210.192.250 e daqui a 20 segundos 251. Pronto. Agora no Distrito Federal esse tempo é de 13 minutos e 7 segundos. A cada 13 minutos e 7 segundos a população do Distrito Federal aumenta uma pessoa. Certo? Beleza? Muito bem. Tá bom? Agora é aqui que está o que eu queria mostrar para vocês. Certo? Moçada, essa aqui, presta bem atenção, essa aqui é a pirâmide etária. Moçada, o que está em azul aqui é o Distrito Federal. O que está em laranja é o Brasil. O padrão é o mesmo. Presta atenção. Olha só. Para começar aquela coisa, ó. Olha aqui, homens. O lado esquerdo sempre são os homens. Distrito Federal, homens. 4,10% de 0 a 4 anos. Certo? Mulheres. 3,91%. Então vamos acabar com aquela lenda de que nasce mais mulher do que homem. Tá estatisticamente mais provado. Tá aqui, ó. 4,10% Distrito Federal. 3,91%. Brasil. 3,90%, 3,73%. Nasce mais homem do que mulher. Agora, olha lá no topo. Vamos pegar aqui de 70 até 74. Distrito Federal. 0,76. Mulheres. Homens. 0,60. Uai! Mas se nasce mais homem do que mulher, como é que lá em cima tem mais mulher do que homem? Moleza. É porque a mortalidade masculina é maior. Isso é óbvio. Profissões mais perigosas, doenças cardíacas, violência urbana, acidentes de trânsito, morre mais homem do que mulher. Por isso que a expectativa de vida da mulher é maior, embora nasça mais homem do que mulher. Agora, pessoal, como vocês estão vendo, a última pirâmide que o IBGE fornece, agora é de 2010. É a última, tá? Porque é o último censo, então eles estão aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês o que vai virar o Brasil e o Distrito Federal até 2060. Acompanhe o comportamento da base, do meio e do topo. Vamos lá. 2060. Tá aí.
Pronto, meus queridos, chegamos a 2060. Como eu falei para vocês, eu já vou ter ido embora, mas vocês ainda vão estar por aí. Olha só o quanto que nós temos do percentual da população de 0 a 4 anos, homens. 2,13. Olha quanto que nós temos de 75 até 79. 2,31. Tem mais idoso do que jovem. Aqui que você vai dizer que o Brasil se tornou um país o quê? Velho. Coisa que hoje a Alemanha, Noruega, Suécia, todos eles já são. Nós seremos. E olha o que vai acontecer com a taxa de crescimento do Distrito Federal. Ali por 2040 e pouco, por 2050, aqui ó. A do Brasil em 2048 vai se tornar negativa. Do Distrito Federal em 2057. Crescimento vegetativo negativo. Vai estar morrendo mais gente do que nascendo. Certo? 2010, qual é o percentual de idosos do Distrito Federal? Idosos, 4,90%. Certo? Em 2060, 26,10%. 600% a mais. Quanto que eu tenho de jovens hoje? Em 2010, perdão. 24,71. Quanto que eu votei em 2060? 12,61, a metade. E você percebe que está seguindo o mesmo parâmetro do Brasil. Olha aqui o gráfico. É simétrico. É isso que está acontecendo. Beleza? Então a nossa população está envelhecendo. Isso é um processo consistente. O crescimento vegetativo se tornará negativo. E você terá uma tendência da população encolher. Aí vai depender da migração. Certo? Beleza? Tudo bem? Por isso que quando se diz que é necessário debater uma reforma da Previdência, com esse quadro está mais que provado que é. O problema é como, né? Como? De que maneira que ela vai ser debatida? Como é que é? Vai todo mundo entrar na cota de sacrifício? Porque só no meu não, né, doutor? Eu que sou seletista, quem está perdendo privilégio aí? Esse é o problema. Mas que tem que ter uma reforma, claro que tem. Todo mundo entendeu? Então essa página do IBGE é legal porque ela te mostra tudo aqui, ó. Homens e mulheres hoje, 2018, Distrito Federal. Homens, 48,03%. Mulheres, 51,97%. Lá em 2060, homens. Ué, não está pegando por quê? Engraçado, só está indo até aqui. Bom, como você está vendo, tem mais mulher do que homem. Engraçado, não sei por que não está pegando aqui. Deveria, né? Mas você percebe que o número de mulheres continua maior que o de homens. Tá ok? E aí você tem população total, certo? Taxa bruta de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, certo? Você percebe que os gráficos do Distrito Federal são totalmente simétricos aos do Brasil, certo? Então é isso que está acontecendo com a população. Então se você quiser acessar essa página do IBGE, é só você botar IBGE Projeção População. Abre e você consegue pesquisar. Certo? Beleza? Agora, perdão. Eu coloquei o link aqui para vocês, tá? Beleza? Coloquei o link, aí você pode acessar. Tá joia? E aí, o que vai acontecer? Certo? A projeção aqui em 2060, você vai ter 32 mil nascimentos e 44 mil mortes. Ou seja, para você ter uma ideia, em 2018, o Distrito Federal teve 44 mil nascimentos e 12 mil óbitos. O saldo foi de 31 mil novos brasilienses. Aqui vai ser de 11 mil a menos. A taxa de mortalidade vai aumentar 267%, porque a população vai estar absurdamente velha. E a de natalidade vai cair 25%. Tá? Agora, isso cria uma situação que nós chamamos geralmente de janela demográfica. Essa janela demográfica, moçada, é uma janela que se abre a partir do momento que a razão de dependência cai. E a razão de dependência significa você pegar
o número de idosos, a população inativa, idosos e crianças, e dividir pela população em idade ativa. Pra você ter uma ideia, na década de 60, a nossa razão de dependência era de 90 para 100. O que significa isso? Que para cada 100 brasileiros que estavam em idade ativa e podiam trabalhar, você tinha 90 que não podiam. Certo? Então, você tinha um peso muito grande para carregar. Agora, essa razão de dependência caiu para 50 e pode chegar a 40. Ou seja, para cada 100 brasileiros que estão em idade ativa, 40 ou são idosos ou são crianças. Não podem trabalhar. Então, o peso que a gente tem que carregar diminuiu. Isso é positivo. Então, é aí que a turma fala que se abre uma janela para você ter um salto de crescimento econômico, que é o que nós chamamos de bônus demográfico. Perceba como que a razão de dependência do Brasil, ó, a razão de dependência, ela acompanha, o Distrito Federal acompanha do mesmo jeito. Certo? Beleza? Tudo bem? Então, aqui nesse período em que a razão de dependência cai, você abre essa janela demográfica e cria uma situação que é o que nós chamamos de bônus demográfico, em que a mudança da estrutura etária permite que o país dê um salto de crescimento econômico. Inclusive a revista Exame, moçada, há alguns anos atrás, colocou isso na capa. Você tem 20 anos para ficar rico. E olha a justificativa. O amadurecimento em massa da população. O que é amadurecimento? A população, a maioria, se torna adulta. Abre espaço para que o Brasil dê um salto inédito de desenvolvimento. Mas atenção, a janela de oportunidades tem data para fechar. E quando que ela vai fechar? Olha aqui o que está acontecendo com a razão de dependência. Ela vai voltar a subir, porque o número de idosos vai aumentar. Então, nesse período aqui, ó, nós estamos vivendo o nosso bônus demográfico. Tanto o Distrito Federal como o Brasil. É esse período de queda. Agora, depois, a razão de dependência volta a subir. Então, é a partir daqui que a janela começa a fechar. Certo? Mas nós ainda estamos vivendo essa possibilidade de ter uma situação de bônus demográfico até a década de 30 desse século, que é o que mostra aqui essa reportagem. Beleza? Outra coisa. Moçada, o primeiro censo nacional que incluiu Brasília, em 1970, mostrava que 22% da população tinham nascido em Brasília. Em 1980 foi 31%, 32%. Em 91, 41,5%. Em 2000, 46,8%. E 48,1% em 2010. De acordo com essa pesquisa distrital de amostra por domicílio de 2018, 55,3% dos habitantes de Brasília são nascidos no Distrito Federal. Perdão, dos habitantes do Distrito Federal. Nasceram lá. Isso significa que o Distrito Federal tem 45% da sua população que não nasceu lá. Ou seja, é migrante. É a mais alta taxa de todas as unidades da Federação do Brasil. O Distrito Federal tem o maior percentual de população migrante dentro de sua composição. E isso é uma característica do Centro-Oeste. O Centro-Oeste é a região do Brasil que tem o maior percentual de população migrante na população total. E o Distrito Federal é a unidade da federação que tem o maior percentual de população migrante. Certo? Dessa população migrante, a maior parte veio dos estados do Nordeste. A região do Brasil que mais fornece migrantes para o Distrito Federal é o Nordeste. Mas quando a gente fala por estado, por unidade da federação, o maior número de imigrantes vem por estado de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Piauí e Maranhão. São os 5 estados que têm o maior contingente de migrantes na população do Distrito Federal. Certo? Por região, é o Nordeste.
Agora, por estado, são esses 5 aqui. Beleza? Tá ok? Aí, ó. Nordeste, população residente por lugar de nascimento. 23% nasceram no Nordeste. 12,5% no Sudeste. Ah, mas 60% nasceu no Centro-Oeste. Pois é, então aqui está contando goiano, Mato Grossense, Sul Mato Grossense aqui. É aí que você tem que somar que aqui, ó, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, já dá 35%, 39% aqui. Então, desses 60%, você tem aproximadamente aqui uns 15% que nasceram no Centro-Oeste, mas em outros estados. Goiás, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Certo? A composição étnica, de acordo com a última pesquisa de amostragem, é essa aqui. 41,71% da população se declarou branca. 5,67% negro, preto, afrodescendente. Pardos, 52,25%. E outros grupos indígenas, amarelos, asiáticos, 0,36%. Agora aí, moçada, existe uma coisa que é muito óbvia dentro dessa composição, que é o seguinte. Moçada, presta bem atenção. Está aqui o total, né, de acordo com a Codeplan, são os dados que eles têm. Branca, presta bem atenção. Vamos lá. Todas essas setas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são as regiões... Opa, peraí, mais uma que eu pulei aqui. São as regiões onde a maioria absoluta da população, a maioria absoluta, se declarou branca, com percentuais de 67%, 57%, 69%, 59%, a maioria absoluta. E aí o que você vê? Plano piloto, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste Octogonal, Parkway, Jardim Botânico, que é só condomínio fechado, certo? Setor industrial de abastecimento, Vicente Pires e Guará. Tá? Então, obviamente, supõe-se que nessas regiões, Marcelo, provavelmente a qualidade de vida é melhor. É onde as pessoas se declaram brancas. Certo? Geralmente, Lago Sul, Lago Norte, Jardim Botânico, são os setores mais elitizados, certo? Plano piloto, tá? Seu apartamento funcional, são os setores mais elitizados, a maioria é branca. A maioria é branca. Agora, onde que você tem o menor percentual de brancos, vamos dizer assim, menor. Eu peguei um pouco, só para equilibrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Mas vamos lá. Planaltina, Paranoá, Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Varjão, SCIE, né, setor, acho que é setor complementar, né, de indústria e abastecimento, e Itapuã. Beleza? São as áreas que têm o menor percentual de população,
branca. Provavelmente são as áreas mais pobres de Brasília. São algumas das áreas mais pobres. Certo? A distinção é muito clara. Essa divisão é muito clara. A elite do funcionalismo público federal, certo? Dos grandes executivos, empresários, homens de negócio, claro que vão ficar nas áreas onde a maioria de população é branca. Essa divisão é muito clara em qualquer lugar do Brasil. Mesma coisa, cara, vai para Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, e você vai lá para, com todo respeito, Oswaldo Cruz, você vai lá para Cascadura, você entendeu? Porra, é diferente, Madureira, é diferente, você vai para o Morro, caramba, Cantagalo, Pavãozinho, Dona Marta, certo? Alemão, a divisão é muito distinta, tá? Agora, ela segue o resultado do último censo brasileiro. Se você colocar a soma de pardos e negros, você tem aproximadamente 58% da população. 58%. Então, a maioria absoluta da população do Distrito Federal é formada por pardos e negros, afrodescendentes. Certo? É bom lembrar, moçada, que somente no censo de 2010, pela primeira vez na história, 2010, somando pardos e negros, você teve a maioria absoluta da população. Até o censo de 2000, a maioria se declarava branca. E eu não vou discutir isso, moçada, porque é extremamente subjetivo, com todo respeito a quem está me vendo. Porque o recenseador vai na nossa casa e pergunta. Antes era uma pergunta aberta. Para você ter uma ideia, o censo de 1980, a gente teve mais de 130 cores diferentes para o brasileiro. Teve gente que respondeu que era sarará. Teve gente que respondeu que era morena cor de jambo. Certo? Pô, então não dá para tabular. Então agora é fechadinho. Ou você é branco, preto, pardo, indígena, amarelo, ou outro grupo, ou não sabe. É um desses 5. Então, pela primeira vez na história, em 2010... pardos e negros, pretos, afrodescendentes, são a maioria absoluta da população brasileira. Certo? A maioria absoluta. E você sabe muito bem que muitas vezes isso acontece. Por quê? Porque, com todo respeito, moça, tem gente que é como eu, você está me vendo aí, e responde que é branco. Ah, mas você não é branco. Meu querido, se tem uma coisa que eu sei que eu não sou, é branco. A minha ideia do que é um europeu branco, caucasiano, é muito clara. Eu sei que você está me vendo, de repente você não é daqui de Mato Grosso. Mas meu avô é de Santo Antônio de Leverger, minha avó é de Jangada, é terra de Bugre, entendeu? A turma pergunta, então o que você é? Você quer falar que eu sou pardo, mestiço? Para mim está valendo, certo? Se bem que às vezes a turma pergunta, né, mas Marcelo, pardo, o que é isso? Ah, não sei, cara, fala que eu sou meio bege, pronto, tá bom. Você entendeu? Então essa aqui é a composição étnica da população do Distrito Federal. E essa divisão é muito clara entre os setores mais elitizados e mais pobres, dentro das regiões administrativas do Distrito Federal, que a gente vai falar disso depois. Tá bom? Moçada, demografia, tranquilo, falamos tudo, beleza? Aí eu só tenho a parte 5 para passar para vocês, mais uma a gente grava e encerra essa demanda sobre o Distrito Federal e a região integrada de desenvolvimento do entorno, do Distrito Federal e entorno. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Clique lá